entre os de Davi e os de Saul. Saul, rei antes de Davi, quando Davi já tinha sido ungido rei, porém ainda não tinha tomado posse do trono. Em determinado momento, Davi ele encontra Saul e Davi teve a possibilidade de matar Saul, porém ele não fez. E Abisai, ele sugere que Davi o faça, que Davi matasse Saul. Porém, a palavra diz que Davi ele respondeu a Abisai dizendo: não ousarei tocar no ungido do Senhor. Nós podemos pegar esses 3 sobrinhos de Davi, os 3 filhos de Zeruia, e podemos trazer para dentro da nossa situação. A busca pela restauração do casamento, da família, do relacionamento, a busca pela restauração. Existem 3 tipos de pessoas que buscam a restauração e que se enquadram dentro do perfil desses 3 valentes. Abisai, ele era vingativo, um homem que ele queria exercer o juízo, ele queria ali que Davi matasse Saul. A palavra fala que Davi ele usa de misericórdia. Mesmo Saul tendo praticado todo o mal que fez contra Davi, mesmo todo o histórico, tudo aquilo que foi feito, poderia Davi pagar o mal com o mal. Porém, o princípio da graça, ele se evidencia ao longo de todo o Antigo Testamento, e aqueles princípios que o próprio Senhor Jesus, o Paulo, que os apóstolos, eles anunciaram depois no Novo Testamento, eles já eram evidenciados no Antigo. A palavra fala que Davi não toca em Saul. Quantos buscam a restauração do casamento? Quantos buscam a restauração e às vezes querem que Deus exerça juízo, né? Almejam, anseiam mais, talvez até que a restauração pelo juízo, o agir de Deus, pelo tocar de Deus, pela forma de Deus tratar, de Deus ele corrigir, ele exercer algo sobre a vida do cônjuge. Meus irmãos, Deus normalmente ele trata com misericórdia. Nós não podemos ser os filhos do trovão, como aqueles discípulos de Jesus que mandaram que pediram a Jesus, rogaram a ele que usasse de juízo com aquelas pessoas no Novo Testamento. Não, nós não agimos assim. Nós devemos esperar em Deus o tratar e o agir dele, lembrando que Deus é um Deus de misericórdia, muito misericordioso. Essa característica de Abisai, ela não nos serve no deserto da restauração do casamento. O outro filho de Zeruia que nós podemos observar é Azael. Azael, a Bíblia fala que ele era ligeiro dos pés. Azael era ligeiro dos pés, ele corria muito, como a gazela do campo, diz a palavra. Ou seja, era um exímio corredor. E a palavra fala que em determinado momento Azael ele corre atrás de um general de Saul chamado Abner, e ele se fere, ele é ferido, na verdade, por esse general chamado Abner, ao ponto de que ele morre. Ele é ferido na 5ª costela, e isso provoca uma série de desdobramentos que acabam trazendo guerra dentro do povo de Israel, acaba com a paz do povo de Israel, acaba com a paz, a trégua que havia ali no período de transição do reinado de Saul para o reinado de Davi. Irmãos, Azael é aquele que se antecipa, que se afoba, aquele que se precipita. A palavra diz que ele corre atrás de um general de Saul chamado Abner, e Abner representa o governo. Muitas das vezes o Espírito Santo, ele quer estabelecer o governo sobre as nossas vidas. Ele nos orienta, e no deserto nós somos orientados, nós alcançamos de Deus estratégias, orientações, conselhos preciosos para que venhamos a agir da maneira correta, em obediência ao Senhor. Mas quantas das vezes somos que nem Azael, queremos nos afobar, nos precipitar, ir à frente, do ministério, e à frente do ministério que é o Senhor, da palavra, do governo do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E essa precipitação, ela traz consequências terríveis, ela tira de nós a paz, ela traz a angústia ao deserto, traz o desespero, a confusão, a separação. Só separa. Muitas das vezes pensa-se que agindo, precipitando-se, haverá uma maior aproximação. Não, o que há, na verdade, é uma maior separação, divisão. Foi o que Azael fez ao tentar passar correndo. Abner que andava no seu cavalo e Abner tendo que feri-lo. Irmãos, o último filho de Zeruia, Joabe. Joabe era um homem totalmente sanguinário. Era um homem que agia na sua razão. Ele agia no impulso. Joabe é o mais destacado dos filhos de Zeruia. Ele era chefe, comandante do exército de Davi. No início ele começou até bem, porém depois ele foi se mostrando um homem totalmente impulsivo, inconsequente, um homem ruim, um homem até mesmo articulador. Ele participou dos piores momentos da vida de Davi. Quando Davi ele manda o seu comandante Urias, o seu guerreiro, a um campo de batalha para morrer, para assim tomar a esposa de Urias, Betseba, como mulher, Joabe estava ali como cúmplice. Quando Absalão, filho de Davi, se revolta contra Davi, Davi manda com que
Depois, ali no campo de guerra, Davi manda com que tragam Absalão vivo. Quem mata Absalão é Joabe. Joabe também mata Abner, pois Abner tinha matado seu irmão Asael, como nós mencionamos anteriormente, quando Abner feriu a Asael. E Joabe mata o comandante, o general de Saul, Abner. Joabe, ele, no fim da vida de Davi, quando Davi já é idoso, Adonias, o filho mais velho de Davi, se autoproclama rei. Joabe, ele toma partido para o lado de Adonias e ele se revolta contra Davi. Meus irmãos, Joabe é o homem que age na razão. Ele faz o que quer, a hora que quer, o jeito que quer, o jeito dele, a forma dele. Era até um guerreiro valoroso, tinha vencido batalhas para Davi. Porém, as coisas tinham que ser do jeito dele. Irmãos, esse é o temperamento mais evidenciado no deserto. A pessoa que entrou no deserto, mas ela continua querendo que as coisas sejam do jeito dela, faça da forma dela. Foi o próprio Joabe quem trouxe Absalão antes do tempo, para que Absalão voltasse à corte do rei Davi, antes de estar transformado, de ter sido transformado, e antes até mesmo de Davi ter perdoado Absalão. Isso culminou em toda a revolta de Absalão e toda a rebelião que quase levou Davi à morte. A nossa razão, a nossa precipitação e o nosso querer, nossa ânsia de querer juízo de Deus não podem estar presentes na nossa busca pela restauração. Esses três aspectos, essas três características, elas não podem fazer parte da nossa vida na busca pela restauração. Os filhos de Zeruia, homens que eram guerreiros, que batalhavam batalhas do rei Davi, porém, a personalidade, o temperamento, o comportamento deles, para Davi, muitas perdas, muitas consequências ruins, muitas dificuldades. Meus irmãos, nós devemos estar atentos para que não venhamos para exercer juízo ou que Deus exerça juízo segundo a nossa vontade, como Abisai. Devemos estar atentos para não nos precipitarmos nas nossas atitudes, escolhas e queremos ir à frente do governo do Espírito Santo, fazer aquilo que só Deus pode fazer e não agir no papel do Espírito Santo, como Asael fez, passando à frente do governo, passando à frente do general Abner. E devemos cuidar para que não sejamos vingativos, para que não hajamos na razão e sem pensar nas consequências, como Joabe, um homem sanguinário. Joabe, por fim, teve a sua morte ali decretada por Salomão. Salomão, naquilo que ele não errou, ele foi tipo do Espírito Santo. Salomão manda Benaia matar Joabe. Joabe, ele corre até o templo, pensando ele que, se segurando no altar do templo, estaria livre do juízo, pois a lei diz que aquele que se segura na ponta do altar pode alcançar clemência e refúgio. Porém, Salomão, ele manda que Benaia, mesmo assim, exercesse o juízo ali dentro do templo e matasse, ferisse Joabe e o sepultasse. E assim Benaia fez. Meus irmãos, o Espírito Santo, ele age. Nós sabemos que muitas das vezes querem se argumentar na palavra para que a sua razão viva, né? A razão, Joabe, ele se segura nas pontas do altar. Muitos querem se argumentar na lei, né? A lei, ela dizia isso, que aquele que segurasse nas pontas do altar, sobre ele poderia haver clemência e ali seria um refúgio para que não houvesse, para que a morte não o alcançasse. Nós sabemos que muitos querem argumentar na lei, na palavra, até mesmo na letra, mas a letra mata. Porém o Espírito, ele vivifica. Salomão, ele envia Benaia e Joabe, ele tem o seu fim trágico. Meus irmãos, não sejamos como os filhos de Zeruia. Antes, busquemos alcançar tão somente o desejo e a vontade do rei. Davi era o rei. Jesus é o nosso rei. Fiquem os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor Jesus.